Olá, turma linda do meu coração, como estão vocês, meus amores? Espero que vocês estejam bem, alegres e felizes, na companhia da sua família, dos amigos e principalmente na companhia do nosso querido e amado amigo Jesus e do Espírito Santo também. E aí, vamos dar continuidade à nossa série de lições da vida de Cristo? Hoje a nossa história está emocionante, empolgante. Maravilhosa a história que nós vamos aprender hoje. A nossa história de hoje tá aqui, ó. Ela tá em vários evangelhos, né? Em Mateus, em Marcos, em Lucas. Mas eu vou estar lendo essa passagem no livro de Mateus, no capítulo 14, a partir do verso 22. Antes de começar a contar a história aqui para vocês, eu gostaria de saber se você já passou assim por uma situação, um problema, que esse problema não tem solução, você fala, não, isso daqui não tem jeito. Agora não vai dar mais certo não. Porque muitas vezes a gente passa por problemas e acha que não tem solução. Mas tem, se você tiver com Jesus do seu lado, esse problema vai ter solução. Nós vimos na nossa história passada que Jesus, ele atravessou o mar da Galileia, né? Saiu da cidade onde ele estava, Cafarnaum, e foi para a cidade de Betsaida. E essa cidade era um lugar assim muito deserto. E aí ali Jesus, os discípulos mandou Jesus despedir a multidão, porque não tinha comida para dar para todo mundo. Mas Jesus foi e falou para eles, não, vocês dá comida para eles. E aí nós vimos o grande milagre que Jesus operou através da ajuda de um menino que tinha ali 5 pães e 2 peixinhos. Nós vimos o quanto Deus é maravilhoso, porque Ele supre todas as nossas necessidades. E aí depois deste grande milagre, ali na cidade de Betsaida, o povo ficou todo animado, falou, verdadeiramente esse é o Filho de Deus, vamos proclamar o rei. Eles queriam o quê? Proclamar Jesus como o rei. E nós temos que fazer isso agora, o povo começou a falar. Eu nunca vi nada parecido com isso, esse homem é o Messias. E aí vocês conseguem imaginar, depois de ter alimentado 5.000 homens, fora mulheres e crianças, Jesus, agora o povo querendo proclamar o rei, e os discípulos também estavam entusiasmados, vamos proclamar o rei, quantos milagres a gente já viu ele operar, e eles se perguntavam sobre esse momento para o Senhor, né, se o Senhor agora que ele ia assumir o lugar dele de rei, eles não estavam entendendo, mas depois que isso aconteceu, sabe o que Jesus fez? Olha só, e logo ordenou-lhe Jesus para os seus discípulos, entrem no barco e vão adiante sem mim, para o outro lado, enquanto despeço-me da multidão. Quando Jesus viu a multidão alvoroçada, os discípulos também, querendo proclamar o rei, ainda não era chegado o momento dele. O que Jesus fez? Jesus foi e falou para os seus discípulos, pega o barquinho de vocês e atravessem o mar. E aí os discípulos ficaram o quê? Decepcionados. Jesus, o senhor não vai conosco não? Não, vão na frente. E aí Jesus mandou eles irem na frente. Eles, obedientes, eles obedeceram Jesus, mas eles ficaram decepcionados. Eles não queriam fazer isso, eles queriam ficar ali. Se a multidão fosse fazer Jesus, tornar Jesus rei, eles queriam assistir, mas Jesus insistiu e eles obedeceram, mesmo estando o quê? Decepcionados. E a gente, às vezes, que confia no Senhor Jesus como nosso Salvador, não é porque a gente tem Jesus dentro do nosso coração que nós não vamos ter decepções, crianças. Vai ter momentos na nossa vida que nós vamos ficar decepcionados. Talvez a sua família tenha planejado fazer um passeio nas férias, mas daí não deu certo. Talvez o papai prometeu para você que vocês iam assistir um jogo de futebol, mas daí quando for comprar o bilhete já não tinha mais para comprar. Ou então, quando o papai programou um passeio com você assim para ir no cinema, mas quando chegou lá também, cadê? Já não tinha mais bilhete para comprar, não é? Ingresso para você poder ir ver lá o filme que você queria com o papai. Então, não é só
porque eu tenho Jesus dentro do meu coração que eu vou deixar de me decepcionar. Mas se você é cristão, não quer dizer que esse tipo de coisa não vai acontecer com você. Uma coisa é certa, Jesus sabe sobre todos os nossos desapontamentos. Quando a gente fica decepcionado, desapontado, ele sabe. E Jesus sabia que seus discípulos estavam se sentindo assim. E aí os discípulos realmente não queriam perder o que estava para acontecer. E à medida que o barco ia se afastando da costa, né, da beira da praia, eles podiam ver o Senhor Jesus mandar todas as pessoas de volta para casa. E em seguida, sabe o que Jesus foi fazer? Jesus subiu ao monte para orar. Eu tenho certeza que os discípulos falaram sobre tudo o que tinha acontecido. Por que o Messias não permitiu que as pessoas o fizessem rei? Eles não entendiam, né? Eles podem ter comentado isso, mas ele entendia que ainda não era o momento de Jesus ser proclamado rei e de cumprir o seu papel para que ele veio aqui na terra. E aí eles continuaram, né? A gente, assim, imagina, eles devem ter falado como: ele é o Messias, o qual Deus prometeu enviar. Sim, ele tem todo o direito de ser o rei de Israel. Isso poria fim ao domínio dos romanos aqui, porque eles achavam que o reino de Jesus era terreno, que Jesus ia colocar, que o povo de Israel estava sendo escravizado, dominado naquela época pelos romanos. E eles achavam que Jesus tinha vindo para tirar eles debaixo do jugo de Roma. Mas não era isso que Jesus veio fazer. Ele veio para tirar toda a humanidade do jugo do pecado. Ele veio para trazer a salvação para toda a humanidade, inclusive eu e você. Então eles ficaram desapontados e um pouco confusos. E Jesus não estava lá para responder essas perguntas deles. Por quê? Porque Jesus tinha despedido a multidão e tinha ido orar. E naquele momento que Jesus estava orando, a Bíblia diz que ele orou. Mas eu tenho certeza que ele também estava orando pelos seus discípulos. Ele queria que eles entendessem que tipo de rei ele seria. Se eles entendessem isso, eles não iriam ficar desapontados, porque eles só estavam pensando nessa vida daqui, na nossa vida terrena. Eles estavam pensando na vida eterna. E se você ama Jesus, o Senhor Jesus, lembra-se que ele se importa quando você está triste, quando você está desapontado. Ele sabe quando você tem problema grande ou que você tem problema pequeno. Ele ora a Deus por você. E a Bíblia fala, em Hebreus 7:25, ele está sempre vivo para interceder a favor deles. Então, Jesus, ele intercede por nós junto a Deus Pai. Interceder significa orar por alguém. Olha só. Então, o Senhor Jesus fala com Deus sobre mim, sobre você. Você fala com ele e ele vai intercede por você junto a Deus. Então, ele sabe o que você precisa e quando você precisa. Nós podemos ter certeza que Deus responderá às nossas orações se o próprio filho dele, seu filho amado, está intercedendo por nós. Quando você está triste, quando você está chateado, desapontado. Então, sempre se lembre de Jesus está a orar por você, assim como ele orou pelos seus discípulos. Então, eles continuaram a remar o seu barquinho, só que de repente, o que aconteceu? O mar começou a ficar revolto. O mar começou as ondas a ficarem fustigantes, aquelas ondas altas. Aí os homens remavam o barco com todas as suas forças, mas eles não estavam tendo nenhum progresso. Vocês podem imaginar os discípulos gritando um com os outros, tentando impedir o barco de afundar? André, eu tô cansado, Pedro deve ter falado. Vem aqui no meu lugar um pouco. Felipe, me ajuda aqui. Os meus braços estão doendo, João pode ter falado. Mateus, pega aquele balde ali e começa a tirar água do barco. Será que a tempestade vai parar? Eles devem ter, né, ali naquele momento de agonia, falado isso. Os discípulos até esqueceram a decepção deles de Jesus ter mandado eles irem na frente. Agora eles tinham um problema muito maior. E às vezes, nós que pertencemos ao Senhor Jesus temos grandes problemas para resolver.
E pode ser que seu irmão mais velho, às vezes, aprontou e tá tendo problema com a justiça. Às vezes o papai e a mamãe estão em processo de separação, né? Ou às vezes o papai saiu de casa. Ou então, você tá passando por um momento difícil lá na escola, você pode estar sofrendo bullying, ou então, às vezes você não tá conseguindo ir bem numa matéria. Tem um problema grande. Você às vezes tem esse tipo de problema tão grande quanto o problema que os discípulos estavam tendo. E os discípulos não sabiam o que fazer. Se ao menos Jesus estivesse conosco, eles começaram a pensar. Aí vocês lembram do outro dia que quando o mar ficou revolto desse jeito, ele só falou: para-te, mar, aquieta-te, vento, e a tempestade parou e o mar se acalmou? Então, eles não podiam fazer nada para ajudar. Agora, Jesus não estava ali? Ou poderia? Eles não sabiam, mas Jesus já estava fazendo algo por eles. O que Jesus estava fazendo? Jesus estava lá no monte orando por ele. Enquanto eles lutavam com a tempestade, Jesus orava por eles. E se você ama o Senhor Jesus, lembra-se que enquanto você está com um problema, Ele está intercedendo por você. Seja seu problema grande ou seja seu problema pequeno. Jesus, Ele está lá perante Deus o Pai, intercedendo por você. Ele sabe exatamente o que perguntar para Deus. Ele sabe o que é melhor para você. Então, lembre-se sempre que Jesus está orando por você. Eu não acho que os discípulos pensaram assim no meio da tempestade, né? Era 2 horas da manhã. Eles não conseguiam ver a costa, né? Que Jesus, né? Eles olharam para a escuridão da noite, vendo as ondas agitadas. E agora? Tudo escuro e aquele mar revolto. E aí, de repente, no meio daquela escuridão, né? Eles ali lembrando que agora Jesus não estava com ele, o barco já quase na pique. De repente, ele vê o quê? Alguém andando sobre as águas. O mar bravio e eles vê lá alguém andando sobre as águas. Os discípulos viram aquilo vindo na sua direção, aí eles tinham agora que lutar com o mar revolto, o barquinho quase na pique, tendo que tirar água, e agora eles veem aquilo lá no meio do mar. Aí um falou para o outro: será que aquilo é um fantasma? Fantasma! 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 Olha lá! Vem um fantasma sobre a água. Eles ficaram com medo, a Bíblia fala que eles ficaram apavorados. Ó, tá aqui no versículo, no capítulo 14 de Mateus e no versículo 26. E os discípulos, vendo caminhando sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Mas Jesus, porém, falou lá de longe para ele: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Aí Jesus falou: não é fantasma não, sou eu. E eles, vai louco, é Jesus. Aí começou a firmar o olho assim. E aí Pedro, que era um homem bem corajoso, falou bem assim: mestre, se é o Senhor mesmo, manda-te que eu vou até onde tu estás. E aí Jesus falou para ele: vem, Pedro. E aí Pedro tirou um pé da água, tirou outro pezinho e foi caminhando por cima das águas até Jesus. E os discípulos tudo: não, ele tem muita coragem. Não, eu não faço isso não. E aí eles viram Jesus vindo e Pedro indo ao encontro de Jesus. E tava aquele vento forte, aquele mar bravio. Só que de repente Pedro parou de olhar para Jesus, né? Que ele estava lá com o olhar fixo em Jesus e estava indo. Ele parou de olhar para Jesus e olhou para baixo, falou: nossa, eu também tô andando em cima da água. E olha como tá o mar bravio. E aí Pedro, quando ele parou de olhar para Jesus, o que cresceu dentro de Pedro? O medo. E aí Pedro começou o quê? A afundar. E aí ele: socorro, Jesus, socorro, eu tô afundando, socorro. Aí, olha só o que Jesus falou para Pedro. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que você duvidou?
E quando subiram para o barco, acalmou-se o vento. Então Jesus falou assim, você está vendo tão bem, Pedro, por que acabou sua fé? E crianças, o que nós aprendemos com isso? Que às vezes a nossa fé também diminui. Então às vezes você está com um problema, né? Como eu falei aqui, vários problemas. Às vezes o papai e a mamãe estão separando, você está sofrendo bullying na escola para um amiguinho mais espertinho que fica te maltratando, ou às vezes teu irmão tá com problema com a justiça, ou o papai saiu de casa, ou a mamãe tá dodói, ou o irmãozinho que tá internado, eu não sei qual é o seu problema. E aí você tá pedindo para Jesus, mas às vezes o problema é tão grande que você para de olhar para Jesus e se fixa no problema. E aí você fica, ai meu Deus, como é que eu vou resolver isso? Ai meu Deus, meu irmão não sai do hospital. Ai, minha mãe tá doente, o que eu vou fazer? E se a mamãe morre? Se a mamãe vai pro hospital? Ai, o meu pai saiu de casa, e agora, e agora, e agora? Você fica atormentado com seus problemas e para de falar com Jesus. Você esquece que você já pediu ajuda para Jesus. Você já falou, Senhor, me ajuda. E aí quando você se esquece, parece que o problema é pequeno, às vezes até se torna muito grande. Então, o que Jesus está querendo que nós aprendamos com essa lição? Que nós tenhamos fé nele, assim como Pedro teve fé. Enquanto Pedro estava com a fé e os olhos firmados em Jesus, ele foi e ele participou desse tão grande milagre de andar sobre as águas. Gente, será que se eu hoje, né, se eu estéreo humana ou você humano, será que você consegue estar lá dentro de um barco, você tibunga pular dentro do mar, você ficar andando sobre as águas? Isso não acontece, é um milagre. Só se eu tiver fé e falar, não, o Senhor está comigo, Ele vai me levar sobre as águas. Mas será que nós temos fé suficiente em Deus assim, para que esse milagre, assim como aconteceu com Pedro, acontecer com a gente? Então, não, depois que Jesus subiu no barco, que ele fala, entrou dentro do barquinho e falou, mar, aquieta-te. Tudo ficou tranquilo, não havia mais ondas agitadas, tudo estava calmo, quieto, e todos chegaram à costa são e salvo. Os discípulos estavam espantados. Tudo o que eles podiam fazer era se ajoelhar diante do Senhor e dizer, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Sim, porque apenas o Filho de Deus tem um poder assim para andar sobre as águas, para dar a Pedro a capacidade de andar sobre as águas, para salvar a vida de Pedro, para acalmar a tempestade. E ele fez tudo isso só para eles. Por quê? Porque assim como ele nos ama, ele amava eles também. Que amor, não é, criança? E se você já pertence a Deus, ele se importa até mesmo com os seus pequenos problemas, não só com os pequenos, mas com os grandes também. Ele vai te ajudar nos teus problemas. Ele vai te ajudar a resolver os teus problemas. Ele vai te dar força para lidar com os seus problemas. Assim como ele falou para Pedro, não temas. Olha só o nosso versículo de hoje, que está escrito lá no livro de Salmos, no capítulo 46 e no versículo 1. Olha. Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente nas tribulações. Então não importa o problema que você está passando, é só você clamar por Jesus, que assim como Pedro clamou, Senhor, salva-me. O Senhor Jesus vai te salvar, vai te ajudar a resolver o teu problema, vai te ajudar a fazer o que é certo. É só você ter a certeza. O que é refúgio? Refúgio é um lugar onde eu me escondo. Fortaleza é um lugar aonde nada entra, não é? Então, se você já colocou Jesus dentro do seu coração, pode ter certeza que ele vai te ajudar a fazer o que é certo. Ó, a musiquinha que eu trouxe aqui para vocês hoje, olha o título dela, Amo Meu Jesus. É bem assim, ó. Amo muito meu Jesus, me salva do pecado. Amo meu Jesus, amo meu Jesus, amo meu Jesus, me salva do pecado. Amo muito meu Jesus, morreu por meus pecados. Amo meu Jesus, amo meu Jesus,
Amo muito meu Jesus, pois vive para sempre. Amo meu Jesus, amo meu Jesus, amo meu Jesus, pois vive para sempre. Amo muito meu Jesus, eu creio que Ele salva. Amo meu Jesus, amo meu Jesus, amo meu Jesus, eu creio que Ele salva. Amo muito meu Jesus, me salva do pecado. Amo meu Jesus, amo meu Jesus, amo meu Jesus, me salva do pecado. Amo meu Jesus, me salva do pecado. Então, ó, Ele me salva. Ele cuida de mim, Ele morreu por mim, Ele faz tudo por mim. Então, nada mais certo do que eu confiar nele. É só deixar todos os meus problemas nas mãos dele, que ele vai me ajudar. E sabe qual que é o maior problema que nós temos? O nosso maior problema é o pecado. E esse maior problema que a gente tem, só Jesus que pode resolver. Ele veio a este mundo, deu a vida dele por nós, para que nós tivéssemos os nossos pecados perdoados e a nossa salvação. Então, quando eu creio que ele morreu na cruz, que foi sepultado, mas o terceiro dia ressuscitou, ele não está na cruz, ele não está neste túmulo, quando eu convido ele para morar no meu coração, aí o meu maior problema, que é o problema do pecado, já vai estar resolvido. E aí aquele meu coração que estava sujo, cheio de pecado, ele se torna limpinho. Então, o único capaz de transformar o meu coração é só Jesus. E depois de tudo isso, ele ainda me dá direito a ir morar no céu com ele. Porque ele está lá me aguardando, me esperando. Todos os problemas que eu possa passar nesse mundo, todas as minhas dificuldades, nada supera o amor de Deus e o direito que ele me deu a ir morar no céu com ele. Já pensou? Às vezes você está aqui cheio de problema, cheio de aflição, mas você lembra, fala, nossa, eu tenho uma casa tão linda lá no céu, lá não vai ter tristeza, lá não vai ter dor, lá não vai ter choro, tudo isso vai passar. Ah, esse problema é passageiro, passa logo. O importante é que eu tenho Jesus no meu coração e vou morar no céu com ele. Mas eu te pergunto para você, amiguinho, você que ainda não tem Jesus no coração, você quer convidar ele para vir morar no seu coração hoje, agora, e pedir para ele te ajudar nos seus problemas? Então vamos orar junto comigo? Vamos lá? Querido Deus, eu te agradeço pelo Senhor ter enviado seu Filho Jesus para morrer naquela cruz, para minha salvação e perdão dos meus pecados. Querido Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Venha morar no meu coração. Senhor, que eu possa confiar em Ti, para que o Senhor me ajude no meu dia a dia a enfrentar todos os problemas, todas as aflições, todas as tristezas, e que o Senhor venha a ser a minha alegria, pois eu aprendi hoje que o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, socorro bem presente na hora das minhas angústias e tribulações. Obrigado, Jesus, pelo Senhor ser o meu amigo, meu companheiro e estar do meu lado. Amém! Bom turminha, espero que vocês tenham gostado da nossa história de hoje. Que história emocionante, né? Já pensou? Ao vivo e a cores, você vê Jesus vindo andando assim ao seu encontro, como Pedro teve? Bom, entra no nosso canal Virtude Kids e Teens, se inscreve lá, aperta o sininho na opção todas, para que toda vez que eu postar vídeo o YouTube te notifique. Curte, comenta, compartilha com seus amigos. Se você compartilhando, você vai estar sendo o quê? Um missionáriozinho. Você vai estar levando a mensagem de Deus para aquele seu amiguinho que ainda não conhece o Senhor Jesus. Um beijo para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!